Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. E o texto que estudaremos na nossa lição da escola sabatina, ou o tema que estudaremos será José, um escravo no Egito. Há um texto que eu gostaria de destacar entre os muitos que vão se encontrar aqui na lição de hoje, que é de Gênesis 39, verso 23, que diz: E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Quando você vai olhar agora para a história de José, que é a continuação do texto aqui de Gênesis, nós não temos como ficar parados aqui na história de Judá e Tamar. Judá e Tamar acabaram fazendo ali as suas escolhas, tiveram ali o impacto delas, tiveram que lidar com elas, não sabemos como é que foi. O fato é que enquanto essas crianças, ou principalmente o Pérez, que é através de quem virá a família do próprio rei Davi, ele está crescendo, enquanto tudo isso está acontecendo lá na família do Judá, enquanto os irmãos do José continuam seguindo o fluxo da sua vida, não sabemos exatamente como, eles simplesmente continuam a vida, enquanto Jacó está chorando pela morte do filho. O José foi vendido como escravo para Potifar, que é oficial do faraó, responsável pela prisão, principalmente por prisioneiros do alto escalão. O fato é que José, em pouco tempo, ele dá demonstrações que fazem com que Potifar entregasse a ele a administração de absolutamente tudo que ele tinha, até chegar ao ponto de que ele nem sequer sabia quanto é que ganhava. Porque tudo ele entregava na mão de José, e até mesmo que ele comia e vestia, era o José quem determinava, quem definia. E tudo prosperava, porque tudo acompanhava, todo o tipo de bênçãos acompanhava o trabalho executado pelo José. E o texto bíblico vai deixar claro que é porque Deus estava com José. Entretanto, conforme José vai se tornando cada vez mais poderoso na casa do próprio Potifar, a ponto de ser considerado agora mordomo do Potifar, a esposa do Potifar acaba por se engraçar com ele e propõe-lhe que ambos tivessem um caso. José vai respeitosamente dizer a ela que ele não poderia cometer tamanho pecado contra Deus e ao mesmo tempo contra o seu Senhor. Essa mulher que agora, uma vez sentindo a recusa do próprio José, vai agora inventar uma história terrível para os empregados da casa e ao mesmo tempo para o próprio Potifar, dizendo que José havia tentado violentá-la e que ela havia conseguido escapar dele, que não tinha nada de mais mentiroso, porque o texto bíblico vai dizer que ela, vez após vez, fez algumas incursões, estava tentando seduzir o próprio José, até que finalmente ela avançou contra ele, por assim dizer, e o agarrou. E ele então, para tentar se desvencilhar, deixa a própria capa na mão dela. E ela agora vai usar isso contra ele, vai dizer: olha, ele tentou me agarrar e eu gritei, fiquei com a capa dele nas minhas mãos. Se não fosse por isso, eu não sei que final teria acontecido com a minha história. O Potifar provavelmente não deve ter acreditado nessa história, porque esse era um crime que era passivo de morte lá no Egito. Mas ele vai colocar José na prisão, que é administrada por ele mesmo. Há um administrador que trabalha diretamente com o Potifar, que está ali dentro da prisão. De novo, José vai se destacar em pouco tempo e vai passar a ser o administrador da prisão. E tudo prosperou porque o Senhor Deus era com José. Veja, quando você para poder pensar nessa história, você pode pensar por dois lados. Coitado do José, se lascou na casa do Potifar e agora também na prisão. Por que Deus deixou que isso acontecesse? Veja, Deus estava preparando José para alguma coisa muito maior, que ele nem sequer tinha noção do que era. Mas Deus precisava que o José aprendesse a administrar na fartura. Porque quando se tornasse governador, ele teria 7 anos de fartura e teria que aprender a economizar durante esse período para o tempo de adversidade que viria na sequência. Por isso, Deus o colocou na casa do Potifar, onde ele administrou em meio à fartura. Mas ele também precisava aprender a administrar em meio à escassez,
Por isso ele é colocado na prisão e durante o tempo em que ele ali está, ele vai aprender o que é administrar no meio de um lugar com poucos recursos e com circunstâncias muito ruins. José não tinha ideia do que estava acontecendo, ele só sabia que num primeiro momento ele era escravo e no segundo ele era prisioneiro. Mas como ele havia se submetido à vontade de Deus, Deus o estava ensinando para que ele pudesse ser útil em circunstâncias que ele jamais seria capaz de poder imaginar, mas que ele entenderia algum tempo mais tarde. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é um texto fantástico e eu gostaria de compartilhá-lo com vocês para poder encerrar as minhas considerações nesse dia, dentro dessa lição tão maravilhosa que a gente estudou. O último parágrafo que vai aparecer aqui. Deus agiu e impactou o relacionamento de José com o oficial da prisão. E aí o texto continua dizendo, o carcereiro não se importava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Quão importante é que todos os que são talentosos, que têm sucesso, se lembrem de onde tudo isso vem. Eu gostei muito dessa última frase. Tudo aquilo que nós recebemos de bom vem de Deus. Absolutamente tudo. E o texto bíblico, ao mencionar que era Deus que estava com José, o texto bíblico que estava dizendo é que José sabia de onde vinha todo o seu sucesso. Vinha de Deus. Portanto, com base na história de José, eu posso dizer a você que não importa quais as circunstâncias que você esteja vivendo. Se você estiver andando com Deus, aonde você colocar a mão, tudo vai prosperar. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a viver isso? Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor tinha planos para o José. E que ao mesmo tempo o Senhor fazia prosperar tudo que ele fazia. Porque o Senhor era com ele. Ajuda-nos a podermos ter o mesmo tipo de relacionamento que o José tinha com o Senhor. Pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?